O mais admirável. Admiramos os aviões internacionais e os satélites da comunicação. Admiramos a telefonia sempre mais e a cirurgia que atinge o coração. Admiramos nossos carros sempre ágeis para serviços e viagens. Admiramos a eletricidade e os seus diversos fenômenos de luz. Mas para nós, os milhões de seres humanos, existe um fato admirável. Deve seguir a admiração mais alta e mais profunda, para reconhecer que estamos sob essa verdade que reluz. Nestes quase 2000 anos, estamos sob a assistência diária de Jesus. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe a todos. E é com essas palavras de Maria Dolores, através das mãos abençoadas de nosso querido Francisco Cândido Xavier, que hoje nós nos colocamos aqui com a alma profundamente agradecida e alegre, para comentarmos, refletirmos e pensarmos nele, Jesus, o bom pastor. Que o Cristo de Deus, então, possa nos envolver com a sua sabedoria, com a sua paz, que possamos todos nós sentir a presença viva de Jesus em nossos lares, trazendo-nos serenidade, paz, amor, que possamos nos permitir nestes instantes esse contato mais direto com Cristo, conscientes da atmosfera de amorosidade que Ele derrama sobre cada um de nós. E é na presença viva do Cristo, então, que nós nos candidatamos, que nós nos colocamos, melhor dizendo, para falarmos sobre Ele, o bom pastor. Esse Cristo que, conforme Emmanuel, lá em A Caminho da Luz, há bilhões de anos, já nos tutela a existência, já nos pastoreia o destino. E é a Ele que nós rogamos, obviamente, a assistência bendita. Lá no Livro dos Espíritos, uma questão em que o Senhor Allan Kardec nos aponta a autoridade do Mestre, a condição de Jesus de Divino Pastor. Uma questão conhecida de todos nós, a questão de número 625, onde encontramos ali, através da indagação de Kardec, direcionada à Pleiade de O Consolador Prometido, onde ele investiga se, dentre as diversas biografias já registradas na humanidade, haveria alguma de uma condição moral de perfeição tal que pudesse servir para nós de guia e modelo. E os Espíritos dão aquela que é talvez uma das respostas mais curtas de toda aquela obra. Vede Jesus. Em algumas traduções apenas Jesus, nos indicando assim que Jesus é a meta. Jesus é o roteiro, Jesus é também o alvo. Jesus é, enfim, aquele que deve servir para nós a cena de sua vida, as diversas cenas de sua vida, como a aspiração mais intensa de nossas almas, uma vez que o Cristo ele é o testemunho vivo da misericórdia de Deus por suas criaturas. Jesus é para nós o exemplo da solidariedade. Ele que já percorreu esse deserto no qual hoje nós estamos atravessando. Jesus que já fez toda essa caminhada em direção a Deus e depois de um encontro com o Pai, ele volta-se para trás, estendendo-nos as mãos e nos convidando, apontando-nos a direção para que marchemos para o encontro também com Deus. É esse Cristo amoroso, esse irmão mais velho que tanto zela por cada um de nós, que nos recebe na condição de ovelhas e que nos ama e que nos assiste, que nos pastoreia, que nós vamos dirigindo a nossa atenção a uma das mais belas passagens das Escrituras que nós vamos pensar sobre ele, conversar sobre ele. Há um texto conhecido de muitos, que é o Salmo 23, onde nós encontramos ali o registro pelo salmista de algumas características que representam bem, que sintetizam bem a condição de Jesus, de pastor da humanidade, de Jesus, o bom pastor. E lá Davi escreve-nos, obviamente falando sobre Deus, mas nós podemos pedir licença para inserir nesta imagem a figura do Mestre, Jesus, o bom pastor. Davi nos diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar
repousar em pastos verdejantes e guia-me para junto das águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários e unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarão na casa do Senhor para todo sempre. Esse belíssimo salmo, a poesia registrada ali por Davi, traz-nos uma série de características do Cristo, essa atividade que ele desempenha junto de nós. Jesus é para toda a humanidade a meta. Isso nós encontramos, por exemplo, lá em Mateus, quando ele nos diz também que ele registra, na verdade, aquela assertiva do Cristo, aquele convite de Jesus para todos nós, né? Sede perfeitos conforme o vosso Pai Celestial é perfeito. E se nós formos fazer aí uma análise etimológica, a perfeição no grego, que é teleios, tem um sentido muito próximo daquele do aramaico, mas que distancia-se um tanto quanto daquele sentido da nossa língua portuguesa. A perfeição nesses idiomas em que foram registrados essas cenas de Jesus, ela diz respeito a perseguir a algo, a seguir a uma meta, a almejar um determinado objetivo. Então, o conclame de Jesus é para que nós sigamos essa meta de perfeição relativa. E com Kardec nós sabemos que Jesus é a meta, nós conseguimos identificar o Cristo neste lugar de alvo, nós conseguimos ter Jesus como aquele a ser perseguido, a ser seguido. E Davi, nesse salmo, ele nos mostra um pouco da relação desse Cristo, que tanto aspiramos a alcançar, que tanto aspiramos a caminhar em sua companhia, a relação desse Cristo com nós, suas ovelhas. Para isso, nós gostaríamos de destacar o fato de que até os dias de hoje, naquelas comunidades mais tradicionais do Oriente Médio, aquelas comunidades de beduínos, aqueles povos que até os dias atuais conseguem manter a duras penas algumas de suas tradições mais antigas, algumas tradições que inspiraram a escrita desse texto. Há, por exemplo, o fato de que as ovelhas elas são animais muito frágeis, muito sensíveis, animais muito amedrontados até porque muito vulneráveis, uma vez que elas não têm garras, elas não têm presas, elas não têm nenhum mecanismo de defesa como veneno e tornam assim alvo fácil de predadores. Essas ovelhas, esses animais, então eles são animais muito receosos, muito inseguros e em função disso eles desenvolvem uma relação de dependência com o seu pastor, uma relação que é também de intimidade muito grande. De tal forma que se um desses pastores, se um pastor, ele se ausenta do seu rebanho, aquela ovelha ela deprime. O animal ele não substitui o seu pastor por outro. O pastor ele é uma figura insubstituível para suas ovelhas. Não há outra igual. E é por isso, inclusive, que esses grupos de beduínos, até os dias de hoje, eles conduzem os seus rebanhos sempre em conjunto. Há sempre dois pastores, porque na ausência de um, caso ele morra ou tenha que viajar, haverá um outro para substituí-lo. Pois, do contrário, aqueles animais estariam absolutamente desamparados. Esse fato, ele nos diz um pouco da nossa relação de dependência com Jesus, da nossa profunda necessidade de Jesus, um médium de Deus, nas palavras de Kardec, uma vez que é Jesus quem é capaz de trazer para mais junto de nós um pouco da presença divina. É Jesus quem consegue trazer para nós os aromas celestes de Deus e fazer com que nós consigamos sentir, matar um pouco dessa saudade que nós sentimos no âmago de nossas almas de estarmos conectados a essa matriz amorosa que nos gerou, de estarmos em contato com esse pai e mãe que nos gerou, de estarmos em contato com Deus. Por isso que Jesus ele diz, eu sou o pão da vida, porque é Jesus que nos traz para a presença de Deus, para essa presença que nos alimenta a alma, que sacia essa fome que nós temos de amorosidade. Jesus é o bom pastor, Jesus é aquele que nos guia para que nós um dia possamos ter um encontro e uma conexão permanente com Deus, tornando-nos assim também, assim como Ele, Cristos, tornando-nos assim como Jesus, uma luz imperecível para o caminho de muitos. Seguindo-lhe a rota, então, que nós precisamos perceber como Jesus nos aponta a direção adequada.
seguindo-lhe a rota que nós conseguiremos, de fato, caminhar a passos um pouco mais largos, a passos um pouco mais velozes para esse encontro que tanto necessitamos, que tanto almejamos, que tanto desejamos. Há aí também um fato interessante a respeito desse processo de peregrinação pelo deserto da vida. O deserto, aliás, que é um símbolo que representa, né, para nós um elemento chave, uma espécie de síntese da trajetória evolutiva humana. Se nós recordarmos, por exemplo, que lá em Êxodo nós encontraremos uma síntese da trajetória evolutiva da humanidade em direção a Deus, quando aquele povo hebreu sai do Egito, local onde eram escravizados, peregrinam pelo deserto e depois alcançam o oásis, a terra prometida, né, melhor dizendo, onde gozariam da presença absoluta de Deus e da liberdade. É, de alguma forma, uma narrativa que representa o nosso percurso, onde saímos da terra da escravidão das nossas paixões, peregrinamos pelo deserto existencial em direção à nossa integração com o Pai, em direção à nossa conexão, a conexão dos nossos corações com o coração de Deus, onde gozaríamos ou gozaremos da absoluta liberdade. Nesse percurso, porém, nós precisamos de um pastor. Esse pastor é Jesus. E nós sabemos que o Cristo é aquele que, por vezes, pega um pouco de água e traz-nos à boca. Algo que acontece com as ovelhas até os dias de hoje. Esses animais muito amedrontados, quando diante de águas turbulentas, por mais sede que tenham, podem até morrer de sede, pois não têm a coragem de beber daquela água. Daí a necessidade do pastor, nesse gesto de carinho, apanhar uma porção de água e levar-lhes até a boca. Assim também nós, muito amedrontados que somos, para sentirmos e percebermos a presença divina, ainda temos que contar com esse movimento do Cristo, trazendo-nos a água da vida, a água viva da tua boa nova, que nos renova a alma, que nos sacia a sede da amorosidade de Deus. É interessante também que durante essa peregrinação pelo deserto, nós vamos em direção ao oásis. Há um fato que todo beduíno bem conhece, que é a necessidade de levar suas ovelhas do aprisco até o oásis, até aquele lugar onde há pastos verdejantes, onde há águas tranquilas. E esse é um processo diário, pelo que eles têm que cruzarem o deserto. E durante essa travessia do deserto, por vezes, é preciso passar por vale da sombra e da morte. A presença de Jesus em nossas vidas, portanto, não garante que nós teremos sempre paisagens tranquilas, mas às vezes teremos de cruzar a vale da sombra e da morte, que até alguns historiadores atestam ser, na verdade, um local que foi circunscrito, isto é, um local geográfico concreto, um local acidentado, de relevo íngreme, de perigo para os rebanhos, né? Pelo que aqueles pastores eles precisavam desenvolver uma estratégia para que as suas ovelhas conseguissem fazer essa travessia em segurança. E esses pastores, eles então observaram que havia uma forma de fazer essa travessia em segurança. Eles cantam para as suas ovelhas e ali, uma a uma, colocando-se atrás da outra, elas criam uma fila indiana e assim elas conseguem fazer esse percurso na presença de seu pastor em segurança. Assim também nós, nos dias de deserto, nos dias de cruzar o vale da sombra e da morte, precisamos ouvir as melodias que o Cristo canta às nossas almas e segui-lo. E seguir a Jesus. E aí fica uma das provocações mais pertinentes acerca desse tema, que é: temos ouvido as melodias que Jesus canta às nossas almas? Já escutamos Jesus falando no silêncio dos nossos corações? E se já o ouvimos, estamos seguindo-o? Recordemos de João também, o evangelista, quando ele nos registra que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Se já escutamos ao Cristo, por que não o seguimos? Que medo é esse que nos atormenta a alma e que nos aprisiona a Marte? Que medo é esse que nos torna refratários ao convite de Jesus para vivermos em comunhão com Ele na presença do Pai? O amor lança fora todo o temor. É preciso sentirmos a amorosidade do Cristo por cada um de nós e lançarmos mão, abrirmos mão, deixarmos nos atravessar, deixarmos fluir, deixarmos passar, abandonarmos esse medo que nos impede de seguir ao Cristo. E mesmo que nos dias de vale de sombra e da morte, nos entregarmos às melodias de Jesus e seguindo-o, fazermos essa travessia, por mais desafiadora que seja, por mais perigo que corramos, na presença viva do Mestre.
pois assim saberemos que não importa as circunstâncias, com Jesus estaremos sempre seguros, porque Ele é o nosso bom pastor. Há aí também um outro elemento muito belo para refletirmos, que é o símbolo, né, do cajado. Jesus, ele usa esse instrumento, ou melhor dizendo, esse cajado, ele representa um pouco, esse instrumento representa para nós a função do Cristo junto de nós. O cajado usado pelos pastores mais tradicionais daquela região, eles têm alguns dispositivos que desempenham três funções básicas, que são a de proteção, obviamente, a de salvar e também a de guiar, de direcionar. É por isso que esse cajado ele é também vara, porque a vara ela direciona. Quando uma ovelha ela tende a se debandar, ela tende a sair do rebanho, o seu pastor, através de um ato disciplinar, toca-lhe e reconduz-a novamente para o rebanho, para que ela não se aparte. Então essa é a função disciplinar. Jesus também, por vezes, precisa nos dar, através do alerta da dor, a disciplina que nos convide a redirecionarmos o nosso caminho em direção à rota apontada pelo Cristo. Mas esse cajado ele também tem um arco em sua ponta que serve como um instrumento para salvar. Quando as ovelhas elas caem em um local onde o pastor ele não consegue alcançar e ali elas correm perigo, então ele faz com que esse arco em sua ponta sirva para resgatar aquela ovelha. Assim também Jesus, naquelas circunstâncias que nós nos colocamos distanciados do teu amor, o Cristo ele nos recaptura, ele nos reenlaça para junto de seu seio amoroso através da sua intervenção direta junto a cada um de nós. Esse é o dispositivo então de salvação daquele cajado, mas esse cajado ele também tem um último dispositivo que é uma espécie de lança acionada através de um dispositivo que permite com que aquele instrumento torne-se também um mecanismo de defesa. E quando aquele rebanho está ameaçado sobre a presença de um animal feroz, o seu pastor tem condições de defender aquele rebanho com essa lança. Assim também nós somos defendidos por Jesus de todas as circunstâncias com as quais nós não temos ainda condições evolutivas de lidar. Por isso que o fardo do Cristo ele é leve, o seu jugo é suave, porque ele é proporcional à força espiritual que nós já conseguimos conquistar, a força espiritual que nós já conseguimos angariar em nosso íntimo. Jesus é esse bom pastor que, com esse cajado, executando essa tríplice função de defender-nos, salvar-nos e também disciplinar-nos, pastoreia-nos o destino. E é esse Cristo que é, ao mesmo tempo, o educador manso e humilde de coração, pão da vida, que sacia a nossa sede da água da vida, que leva-nos para junto da presença de Deus. Esse Cristo amigo, ele por vezes precisa de medidas mais enérgicas para que nós consigamos voltar para o caminho certo. E a respeito disso, nós recordamos aqui de uma historieta narrada acerca de alguns viajantes ocidentais que estavam ali naquela região do Oriente Médio, e certa feita eles viam-se diante de uma cena onde alguns pastores estavam com seus rebanhos, alguns beduínos estavam ali com seus rebanhos de ovelha, ali nas imediações entre Egito e Assíria. E então aqueles pastores chamaram muito a atenção daqueles viajantes ocidentais e eles pediram, os viajantes, para o guia fazer uma pausa e eles pudessem então contemplar aquela cena, aqueles rebanhos de ovelhas, e eles então perceberam algo a acontecer que os deixaram perplexos. Um dos pastores ele tirou do seu rebanho uma ovelha específica e de forma muito veemente, de forma violenta, quebrou-lhe a perna. E naquela cena, aqueles viajantes eles ficaram perplexos, eles ficaram irados, eles ficaram em crise. Não é possível que seja permitido um ato de tamanha violência, de tamanha crueldade. Há de haver por aqui alguma instituição de proteção aos animais. Esse homem ele precisa ser penalizado, ele precisa responder por esse crime que ele está cometendo. E aquele guia, então, cuida de ir até o pastor para pedir-lhe um esclarecimento sobre aquela cena vista. E o pastor esclarece, ele diz: dói mais em mim do que nela, mas este animal é um dos meus animais mais queridos, mais preferidos. Porém, ele é um animal indisciplinado, já fugiu diversas vezes do rebanho, colocou-se em situação de perigo. Certa feita, ficou durante dias sumido e teve toda a sua lã tosquiada,
e teve toda a sua pele ferida por espinhos, por gravetos nos quais ele foi se deparando pelo caminho. Então, no outro momento, ele fugiu e ficou durante dias sumido. Eu tive que mobilizar uma série de pessoas para reencontrá-lo. E quando eu pude encontrá-lo novamente, ele estava muito próximo a uma serpente. E se eu não chegasse, esse animal ele teria morrido, porque teria sido picado por aquele outro predador. Então, eu faço isso como um gesto de amorosidade para que ela não mais se coloque em perigo. Dói mais em mim do que nela. Assim também é, de alguma forma, Jesus. Porque depois de quebrar-lhe a perna daquele animal, aquele pastor ele terá de carregar aquela ovelha em seus braços por todo o caminho do deserto. E assim também é Jesus. Por vezes o Cristo ele precisa tolher-nos o livre-arbítrio quando somos indisciplinados, quando usamos da liberdade que gozamos de forma a nos distanciar das leis divinas, de forma a nos distanciar do rebanho de Deus. E aí então nós contamos com esse gesto de misericórdia e de amorosidade do Cristo, cuidando de nós. E nesses momentos tão difíceis ainda temos o privilégio, podemos recordar sempre disso, nos dias mais difíceis. Tenhamos a certeza de que o Cristo pode nos carregar em seus braços. Também certos de que Jesus é, na condição de divino pastor, aquele que nos guia para junto, mais dia menos dia, das águas tranquilas. É com esse desejo, meus irmãos, minhas irmãs, que nós nos voltamos para esse Cristo amigo, rogando-lhe que ele possa ser cada dia mais percebido por nossas consciências, que nós tenhamos cada vez mais as janelas da nossa alma abertas, para que a luminosidade de Jesus ilumine o nosso íntimo e que, iluminados por ele, nós consigamos aproximarmos-nos de Deus à maneira do que Emmanuel nos conclama, né? Palmo a palmo, irmos percebendo e compreendendo a íntima característica ou a íntima definição desse Pai amoroso que nos gerou, para que possamos aos poucos irmos nos conectando a Deus. Que Jesus possa então ser luz para todos nós, ser também pão, ser também aquele que nos oferece a água da vida, para que, saciando a nossa sede e a nossa fome, nós tenhamos condições de continuar a marchar de noite e de dia pelo deserto existencial em direção a Deus. Que o Cristo divino possa abençoar cada um de nós, que Jesus esteja com cada um de nós em nossos lares, que nós tenhamos uma noite serena, em paz, e dias de presença viva do Cristo, dias de reverência viva a esse Jesus, em que ele possa ser celebrado constantemente no altar de nossas consciências. A todos pela paciência, pela caridade, da atenção, também da misericórdia com as nossas imperfeições, limitações e possivelmente alguma palavra ou alguma ideia que talvez não tenha ficado muito clara. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos aos amigos também por esses gestos de caridade e rogamos a Jesus